estudante, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Caroline, da área de Ciência da Natureza, com componente de Química, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação das cadeias carbônicas. Um assunto aí bastante importante, que cai bastante aí nas questões do Enem. E é isso que a gente vai trabalhar nessa aula. Primeiramente, antes de começar a falar aí das classificações dessas cadeias carbônicas, nós vamos relembrar um pouquinho a parte de fórmulas estruturais. Por quê? Porque ela pode aparecer de várias formas na sua prova e você precisa dominar todas elas. Primeiramente, aqui nós temos a fórmula estrutural convencional, que vai mostrar a disposição dos átomos na molécula. Eu considero essa fórmula estrutural uma das mais simples de identificar, porque quando você olha a estrutura, você já consegue ver quais são os elementos que estão sendo ligados, a quantidade de ligações simples, duplas que aparece, então fica bem mais simples de observar. Por exemplo, aqui nesse composto, nessa estrutura que eu coloquei para vocês, eu tenho a presença de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. O primeiro carbono aqui, ó, ele tem um total de 3 hidrogênios ligados a ele. Esse carbono ele vai fazer somente ligações simples. Entre essa estrutura, eu tenho aqui ó, um átomo de oxigênio. Então, através dessa fórmula estrutural convencional, eu consigo identificar todos os elementos que eu estou trabalhando, a disposição dele na estrutura e as suas ligações. Então, ele é bem mais simples de identificar. Porém, pode aparecer também de outras formas, como a fórmula molecular. A fórmula molecular, ela é um pouquinho mais complicada, por quê? Porque uma única fórmula molecular pode trazer aí vários compostos diferentes, várias estruturas diferentes. Vai indicar a quantidade de átomos de cada tipo na molécula. Ou seja, vai apenas me dizer a quantidade de átomos presentes naquela molécula. Eu tenho aqui exemplo, ó, C4H10O. Nada mais é ó, do que a própria fórmula molecular da fórmula estrutural convencional que a gente acabou de trabalhar. Uma outra forma de aparecer é a fórmula condensada. Essa fórmula condensada ela é um pouquinho mais resumida, enxuta, tá? Dificilmente ela vai aparecer mostrando os tipos de ligações que aquela estrutura está fazendo, tá? Ela é condensada principalmente quando a gente trata dos átomos de hidrogênio. Como assim, ó? Lá na fórmula estrutural, quando você observou, o primeiro carbono, ele não estava fazendo 3 ligações. O primeiro carbono estava fazendo 3 ligações com o hidrogênio. É isso que a fórmula condensada vai me dizer, ó. O primeiro carbono está fazendo 3 ligações com hidrogênio. Em seguida, ele também está fazendo ligação com outro carbono. Esse carbono vai estar fazendo ligação com 2 hidrogênios, que é o que acontece aqui embaixo, ó. Quando você observou, é isso que a fórmula condensada vai me passar. Essas informações, uma estrutura mais resumida. E por fim, aquela que eu considero que mais aparece nas provas é a fórmula de linha ou bastão, tá? Toda vez que aparecer a fórmula de linha ou bastão, você precisa ter uma atenção a mais aí, porque sempre vai aparecer somente escrito, né, os elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Aí você precisa dominar aí essa fórmula. Como assim, professora? Aqui, ó, em todas as extremidades e todas as vértices, eu tenho a presença do átomo de carbono. Então, aqui nessa extremidade aqui que eu fiz a bolinha para vocês, eu tenho a presença de um carbono. Esse carbono está fazendo uma ligação simples. Se ele está fazendo uma ligação simples, quer dizer que o carbono, para estar completo, ele precisa fazer 4 ligações. Se já tem uma ligação com o carbono, quer dizer que restam quantas? 3 ligações, que vão ser exatamente com o
hidrogênio, tá bom? Então, ó, o segundo carbono tá fazendo aqui, ó, duas ligações simples. Para ele se manter realmente completo aí, correto, ele precisa fazer 4 ligações, então faltam ainda 2. Então, precisa aí ser completado com átomos de hidrogênio. Lembra quando eu falei que elementos diferentes de carbono e hidrogênio precisam aparecer na estrutura? É o que aconteceu aqui, ó, com o átomo de oxigênio. Ele apareceu nessa fórmula de linha ou bastão. Aprendeu isso, né? Revisamos. Vamos agora observar quanto ao fechamento da cadeia. A cadeia carbônica, ela pode ser considerada aberta, que também pode ser chamada de acíclica. Aí você não pode confundir, ó, esse A. Aí você vai fazer relação aqui com A de aberta, tá? Então, cadeia aberta ou acíclica, quando o encadeamento dos átomos não sofre fechamento. Como assim, ó? Temos aqui um exemplo. Tá vendo que eu tenho quantos átomos de carbono? 1, 2, 3. Em nenhum momento, esses 3 átomos de carbono fizeram aí um fechamento, tá? Por isso que é considerada aberta. Já a cadeia fechada, ou também pode ser chamada de cíclica, aí você lembra lá da palavra ciclo, quando há a formação de um ciclo ou também de um anel. Como assim, ó? Eu tenho quantos carbonos aqui nessa estrutura, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não consigo dizer de imediato aqui, observando, quem é o primeiro carbono, tá? Porque existe aí um fechamento, um ciclo. Então, cadeia fechada. Próximo aqui, análise. Quanto à disposição dos átomos, a cadeia ela pode ser normal, quando ela segue uma sequência única. Ou também a gente pode pensar da seguinte forma, na estrutura vai haver apenas carbonos primários e secundários. Ó, esse primeiro carbono, ele está ligado somente a esse carbono aqui, ó, que eu estou circulando. Se ele está ligado somente a um, quer dizer que ele é carbono primário. Esse carbono que eu acabei de circular para vocês, ele está entre 2 carbonos, ó, tanto à direita como à esquerda dele. Então, ele é um carbono secundário. Se eu analisar todos os carbonos, vai ter somente essas disposições, tá? Carbonos primários e secundários. Então, a cadeia ela é considerada normal. E a cadeia ela também pode ser considerada ramificada. Aí é só você fazer aí uma relação da palavra ramificada com ramos. Ramos, né, de uma planta, de uma árvore. Vai ter mais de 2 extremidades. Se aqui existia somente 2 pontas, 2 extremidades, ó, 2 extremidades, na cadeia ramificada tem que existir mais de 2. Aí aqui nós temos um exemplo, ó. Eu tenho uma extremidade, 2 extremidades, 3 extremidades, 4 extremidades. Tem mais de 2 extremidades. Cadeia ramificada. Quanto ao tipo de ligação, aí eu digo para vocês que, observando algumas questões do Enem, é uma das classificações que mais costumam cair. Se a cadeia ela é considerada saturada ou insaturada. Aí você precisa tomar um pouquinho de cuidado aí, porque na maioria das vezes, quando simplesmente aparece uma ligação dupla ou tripla, o aluno já considera que o composto ali, ele é insaturado. E na verdade, na maioria das vezes não vai ser, por quê? Porque essa insaturação precisa estar entre carbonos, tá? Então é isso que a gente vai observar agora. Cadeia saturada, quando só existe ligações simples entre carbonos. Aí eu coloquei aquele exemplo que eu falei para vocês, ó. Aqui na estrutura aparece uma ligação tripla. Aí eu poderia de imediato falar o quê? Olha, é uma cadeia insaturada, porque apareceu uma ligação tripla. Porém não é. Por quê? Porque essa ligação tripla, ela está entre nitrogênio e carbono. Não está entre carbonos. Então, ela vai continuar sendo saturada, tá? Aí nós temos outro exemplo aqui, ó, somente ligações simples
Entre carbonos, ó, porque cada extremidade, cada vértice são carbonos, então cadeia saturada. E por fim aqui na cadeia insaturada, ligações duplas ou triplas entre os átomos de carbonos. Tá bom? Ó, ligação dupla aqui no exemplo, entre dois carbonos, insaturada. Ligação dupla entre carbonos, cadeia insaturada. E para terminar aqui, quanto à natureza dos átomos, a cadeia ela pode ser homogênea ou heterogênea. A cadeia homogênea é quando eu não tenho elementos diferentes entre os carbonos, tá bom? Se você observar aqui na estrutura, eu tenho a presença do oxigênio, mas em nenhum momento ele está entre os carbonos. Onde é que está presente os átomos de carbonos? Aqui, ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5. Em nenhum momento entre eles apareceu um elemento diferente. Então, a cadeia ela é homogênea. Heterogênea, eu tenho a presença aqui, ó, como exemplo, o nitrogênio entre 2 carbonos, cadeia heterogênea. Um oxigênio aqui, ó, entre 2 carbonos, cadeia heterogênea. E quanto ao aparecimento de um anel aromático, são compostos que apresentam núcleo ou um anel benzênico, que também pode ser chamado de aromático, tá? A fórmula molecular dos anéis aromáticos é C6H6, quer dizer que tem a presença de 6 carbonos e 6 hidrogênios. Ele pode aparecer de 3 formas diferentes, tá? Aqui dessa forma, que é bem mais fácil, né, de identificar. A fórmula estrutural tradicional, né, aquela mais convencional. Nós temos aqui também no formato de linhas. E também, bem comum de aparecer, é com esse círculo aqui no meio, que vai me dizer que entre esse ciclo, né, com 6 carbonos, eu tenho a presença de 3 ligações duplas intercaladas. Isso é um anel aromático. Aí pode ser polinucleares isolados. Tá vendo que eu tenho aqui 2 anéis aromáticos separados por uma ligação simples. E também pode ser polinucleares, que vão ter mais de um núcleo, né, 2 núcleos, condensados, quando todos eles aqui, ó, estão bem unidos, tá bom? Então, isso são polinucleares condensados. E alicíclicas, quando eu tenho uma estrutura fechada, porém sem o aparecimento de um anel benzênico. Tá aqui, eu tenho 3 exemplos para vocês. Estruturas que são fechadas, porém não são anéis benzênicos. Professora, porque esse último aqui, ó, eu não posso chamar de anel benzênico, já que ele é um ciclo com 6 carbonos, porque ele tem a presença apenas de uma única ligação dupla. Para ser aromático, ele precisaria ter o que mais? 2 ligações duplas intercaladas. Espero muito que vocês tenham compreendido, gostado da explicação. Estudem bastante aí para vocês fazerem uma excelente prova. E fiquem ligados no próximo vídeo que nós vamos fazer resolução de questões relacionadas a esse assunto. Muito obrigado e até mais.